Quando eu tinha uns 11 anos, mais ou menos, eu fazia uma coisa que era muito estranha. Quando eu provava algum produto, tipo comida, que era muito gostoso, assim, ficava tão satisfeito que eu ficava com uma vontade de entrar no site, assim, da empresa. Tipo, o que eu lembro muito bem era quando eu comia aquela bolacha waffle da Balduco. Existe até hoje, hoje tem aquela Max, que é maravilhosa. Mas eu lembro que eu comia e falava assim, eu preciso ir no site da Balduco falar o quanto eles estão proporcionando essa experiência incrível com esse produto incrível. E de fato eu ia, sabe? Já fiz isso em vários, né? Uma chip na Pepsi. Eu lembro da Pepsi Twist, a própria waffle da Balduco. Então eu ia no site e falava isso pro cliente. E talvez esse equilíbrio de percepção, né? Esse momento ótimo que você está vivendo por conta de alguma coisa que você está consumindo, talvez seja ali conscientemente os primeiros contatos que eu tive com experiência do cliente, principalmente satisfação do cliente. Eu acho que meu sentimento ali era até uma espécie de gratidão, né? Não era uma carência, não era algo irônico, era uma gratidão. Tipo, ó, você produziu alguma coisa que gerou essa satisfação em mim. E aí que vem a pergunta, né? O que faz um cliente se sentir satisfeito? Igual a me sentir comendo um waffle da Balduco. A verdade é bem complexa, mas eu acho que o caminho é quando você supera qual era a expectativa, o que a pessoa esperava, o que o cliente esperava ao consumir o seu produto. Então, quando você supera aquilo que o cliente achava que ele ia sentir ao consumir seu produto, eu acho que vem ali as ondas de gratificação, as ondas de satisfação do cliente. Então, você percebe que é um equilíbrio entre expectativa e percepção. Expectativa na teoria e percepção que é a prática. É sobre aquilo que ela imaginou e aquilo que ela viveu. E isso no marketing é aquele momento em que você cria uma lembrança, uma memória positiva no seu cliente. Se com um produto você fez isso e o cliente se apaixonou pela marca, existe probabilidade maior de consumir outros produtos dessa marca. Você vai fidelizando ele e deixando ele ali um promotor da sua marca por um produto que ele consumiu e teve uma sensação boa. E muito disso acontece ao contrário, por exemplo, quando você vê aquele lanche bonito no cardápio, né? Maravilhoso, aquela salada bem verde, aquela carne grande, e aí chega a bandejinha pra você, aquele lanche mirradinho, né? Você fala, cara, a expectativa e a percepção é completamente diferente negativamente. Então, assim, olha o cuidado que você tem ao fazer a publicidade daquilo que você está vendendo. Porque é uma zona de risco você surpreender negativamente o seu cliente. Pô, mas como eu sei se meu cliente está tendo uma percepção incrível? Existem algumas maneiras de se medir isso. Talvez no corporativo a mais famosa seja o NPS, que é o Net Promoter Score, onde você avalia detratores ali, neutros e promotores da marca, ou seja, aquelas pessoas que tiveram uma experiência incrível, aquelas que tiveram uma experiência neutra, talvez uma expectativa e percepção ali bem em cima do que esperava ali com uma média, e os detratores, que são aqueles que tiveram esse desalinhamento entre expectativa e percepção. Sendo que no NPS, os detratores, eles são muito importantes para compor uma nota negativa para você. O detrator vale muito, porque a pergunta para quem não conhece do NPS é de 0 a 10 o quanto você indicaria o meu produto, a minha marca, seja lá qual for a sua medida, para um amigo ou conhecido ou colega de trabalho. É uma pergunta bem simples. E de 0 a 10, se a pessoa responde 7 ou 8, ela é neutra, 9 ou 10, ela é promotora, e de 6 para baixo, ela é detratora. E por que o detrator é tão importante para compor a nota? Porque de 0 a 10, a pessoa coloca 6 de indicação, significa que ela teve uma experiência realmente muito ruim. E uma pessoa ruim com uma experiência ruim tem a possibilidade de fazer mais barulho do que 10 pessoas que tiveram uma experiência boa. Então, assim, essa pessoa pode reclamar aqui, essa pessoa pode contar essa experiência ruim para muitas pessoas. Então, assim, a composição do NPS, ela gera até algumas dúvidas, assim, se é uma nota confiável. É óbvio, a gente está tentando avaliar com um número, uma experiência, uma percepção humana que é difícil você metrificar quantitativamente realmente, mas é uma métrica muito usada, é uma forma realmente de você entender se existem grandes erros, porque se o NPS ele vai de menos 100 a 100. Então, se você tá com uma nota negativa, cara, não vamos duvidar do NPS, vamos entender que existe um caminho aqui para você poder melhorar, para pelo menos ser positivo, e assim, até acima de 50, né? Porque abaixo de 50 já confere que você teve muitas notas negativas. E aí já é pior. Tem a média mercado de NPS, inclusive, se você olhar em vários sites, pesquisa no Google, em vários sites mostra ali as médias mercado. Então, só para você ter a possibilidade de uma agência ter um NPS menor do que a escola, algo que direciona para educação, é muito maior. Porque a média de NPS educação é maior do que a média geral NPS
de agência. Envolve, a agência entrega mais mão de obra, entrega uma assessoria, um relacionamento que tem mais pontos de contato, então a chance de ter fricção é maior do que a educação, que a pessoa tá sentada lá, você direciona alguma coisa, você passa autoridade, você tá em cima do palco e você cria uma experiência boa e aquela pessoa sai dando 10. Na agência tem mais fricções. Banco, normalmente, tem uma média de NPS baixo também, serviço financeiro. Por quê? A maioria das pessoas normalmente reclamam do banco, não estão falando bem do banco. Então, assim, é importante encaixar-se na média mercado, entender nas possibilidades também o quanto seus concorrentes estão tirando. E eu falo bastante de NPS aqui nos meus vídeos, justamente porque é que a galera usa bastante. Acho que tem o CSAT também, tem outros meios de medir. Esse não é um vídeo técnico de como medir essa satisfação do cliente. A gente só tá aqui explorando esse assunto de uma maneira generalista, né? E não importa, assim, eu acho que boas medidas, assim, até a mais básica, de 0 a 10, é o quanto você acha nosso serviço bom. Quanto você está satisfeito com o nosso serviço. Funciona também. Você, depende do tipo de empresa, você disparar um formulário online e ter resposta, você fazer isso ali a título de presencial mesmo. A pergunta presencial, eu acho complicado porque a pessoa tende ali a ser política. Então, às vezes no papelzinho, depois para conferência é melhor. Mas assim, é importante ter corpo de prova. Se você tem 100 clientes, é importante que pelo menos 35%, inclusive essa é a média NPS, 30% a 35% para ser considerado um corpo de prova bom, quando você tem uma base boa também, número bom de clientes, para ficar relevante, né? Você tem 2 clientes, um responde 10, outro responde 4, você fala, eu tenho 50% da minha base, é uma mentira. Não vamos aqui conversar sobre as exceções aí de números muito bizarros. Insatisfação ainda, até trazendo um pouco mais para uma raiz, para o fundamento, eu queria deixar 2 coisas aqui para vocês. A primeira é o relacionamento com a marca, o relacionamento simbólico com a marca. Como eu disse, se você prova um produto bom de uma marca, a chance de você comprar dessa mesma marca outros produtos é maior. E o vínculo que você vai criando com essa marca é uma simbologia em que essas pessoas que estão satisfeitas tendem a ficar mais satisfeitas, e se começa a acontecer uma série de problemas, perder esses evangelizadores significa um processo já muito crítico. Então, simbolicamente, é muito importante você ter evangelizadores, promotores da marca, para você conseguir vender um catálogo de produtos maior, para que você consiga indicação dessa base que você tenha, mas é muito bom cuidar dessas pessoas e olhar com atenção, o que traz para o segundo parte do fundamento, que é o relacionamento. Às vezes, a questão de percepção, expectativa e percepção aconteceu de uma forma não tão bacana, de uma forma negativa. A minha expectativa era maior, um benefício maior do que a percepção que eu tive quando eu provei do seu produto ou serviço. Mas aí entra a parte humana, normalmente de serviço, que é o atendimento. Se a pessoa teve uma experiência ruim, se ela teve uma percepção ali pior do que ela tinha de expectativa, é a chance de você abordar essa pessoa, estar próximo dessas pessoas, ter processos em que você consegue avaliar e já perceber logo de cara se tem alguma coisa negativa para já conseguir fazer o suporte dessa pessoa, porque se ela teve uma memória ruim, mas o atendimento foi bom, a chance da memória ser fixada por conta do atendimento bom é muito maior. Primeiro, porque vai ser a última memória, e segundo, porque vai ter uma relação, a intensidade de sentimentos ali é muito maior. Ela cria um vínculo empático, a pessoa cria um vínculo empático com a marca que quis resolver o problema dela e passa a entender pragmaticamente que algum problema com produto ou solução pode ser uma coisa comum de negócio. Então, o treinamento disso é extremamente importante, porque as empresas erram, você vai errar. A gente aqui na Traction erra, entrega às vezes um produto que não está 100% alinhado, tem erro no processo, tem erro às vezes na pessoa que está entregando o produto ou serviço. Então assim, erros todo mundo vai cometer. O importante é ter processo de atendimento. De novo, a gente está falando aqui de fundamentos básicos de expectativa e percepção. Se é positivo, bacana, promove, olha com atenção isso para que isso gere lucro para você. Se é negativo, existem rotas de correção para que você não passe problemas maiores do que aquilo que já aconteceu. E eu conto essa história de quando eu era criança, da Palduco, da Pepsi, etc., da Elma Chips, porque eu quero estimular o meu cliente a conseguir enxergar na prática o que é esse sentimento, o que é uma pessoa realmente falar sobre sua marca com tesão, falar com a sua marca com aquela percepção de que foi muito bom para a vida dela ter feito aquilo. E aí, todo gestor que escuta ou sente isso de uma forma empática, revisa tudo o que está acontecendo ali. E muitas vezes lembra do porquê criou
a empresa, do porquê trabalha com esse produto especificamente. Porque normalmente vem de uma dor dele. Então, eu tive uma má experiência com um médico na infância e eu quis ser médico para poder nunca mais uma pessoa passar por isso, pelo menos o que tiver ao meu alcance. Existem histórias muito bonitas que são referenciais a uma dor inicial e por isso que a pessoa vai empreender, a pessoa cria uma empresa em cima desse produto, serviço, cria uma marca, cria uma narrativa em cima disso, e aí você volta para aquilo que te motivou no início, e esse lugar é um lugar rico de mudanças culturais, de processos, de revisões, de produto, de departamentos, pessoas. Esse é um lugar rico de imaginação, e aí depois disso você tem essas habilidades de gestão para aplicar isso na prática e revisar. Porque acontece da gente se perder no meio e tá entregando um produto ruim, coisa que assim, cara, você não precisa assistir esse vídeo, você não precisa consumir nenhum conteúdo técnico para entender que o produto precisa satisfazer o cliente, que o atendimento precisa ser bom, que sua empresa precisa vender para ela conseguir se manter em pé, para ela ter lucro, que sua receita tem que ser maior do que seu custo. Mas a gente esquece isso no meio do caminho por turbilhão de coisas que vão acontecendo. A satisfação do cliente, todos os vídeos que eu tô criando aqui no YouTube, fazendo essa série de vídeos baseados em fundamentos, é aquela que eu quis trazer mais para uma coisa mais humana, para uma coisa mais primordial que a gente tem e às vezes a gente esquece. Eu não quero me sentir sozinho aqui de ter exposto esse lado inocente da minha vida. Se você pensou aí numa marca que você consumiu recentemente ou na sua infância e fala, cara, eu preciso falar pra essa empresa que eles acertaram em cheio. Eles são incríveis de verdade. Tomara que eu não fique sozinho nesse vídeo, você também tenha uma lembrança. E se você gostou desse vídeo, tá gostando dessa série de vídeos que eu tô produzindo, recomenda para um amigo pra gente poder crescer, dá like, comenta pra eu ter essa percepção também de como tá caindo pra vocês esse tipo de conteúdo. E até a próxima.